Olá, meus alunos, boa tarde, tudo bem com vocês? Dando sequência aos nossos conteúdos previstos para o primeiro bimestre, nós vamos falar sobre a Amazônia, que é a região de maior biodiversidade do planeta. São classificadas em 3 categorias, como mata de terra firme, mata de igapó, mata de várzea. É um conjunto de ecossistemas, com a maior floresta tropical do mundo, chamada de floresta amazônica, e a bacia hidrográfica, que é o rio Amazonas. Não é um bioma exclusivo do Brasil, porque corresponde a 9 países. Nas últimas décadas, vem sofrido com o desmatamento, cerca de 17 a 20% do seu bioma já foi devastado, destruindo a sua biodiversidade e o clima. O seu clima é úmido, equatorial úmido, caracterizado por muitas chuvas e alta umidade do ar, flora e fauna extremamente rica, com milhares de animais e vegetais. Antes de eu falar sobre o bioma da Amazônia, quero relembrar com vocês o que é um bioma. Então, são regiões que compreendem grandes ecossistemas construídos por uma comunidade com características semelhantes. Todos os biomas apresentam fatores básicos que determinam a sua paisagem, dentre eles a intensidade da luz, as chuvas e as condições obrigatórias para a realização da fotossíntese, que é o processo de respiração nos vegetais. Falando do Brasil, nós temos o bioma amazônica. Então, a Amazônia, ela compreende uma área da qual se encontra a maior floresta tropical do mundo, floresta amazônica, que também se estende por 9 países da América do Sul, sendo que a sua maior porção está localizado no Brasil, ocupando 40% do seu território. É o maior de todos os biomas brasileiros, caracterizado por presença de diversos ecossistemas, uma grande biodiversidade na fauna e na sua flora. A floresta amazônica, visivelmente, ela parece ser homogênea quanto à composição na sua vegetação. Porém, é possível identificar algumas complexidades com relação à sua vegetação, de modo que ocorram várias variações em sua constituição, que são derivadas pela oscilação do tipo de solo, do relevo, da flexibilização da umidade, em algumas regiões da Amazônia. Então, a floresta amazônica, dentre as regiões que são formadas pelo rio Amazonas, Rio Negro, Rio Madeira, em várias partes mais altas, elas são divididas ou subdivididas em 3 matas principais: a mata de igapó, a mata de várzea e a mata de terra firme, além de ter também a floresta semiúmida. A mata de igapó apresenta uma composição vegetativa que ocorre com áreas de baixo relevo, próximo aos rios, por isso elas sempre permanecem alagadas. As plantas dessas áreas apresentam estatura máxima de apenas de até 20 metros, muitos cipós e plantas aquáticas. As matas de várzea apresentam uma vegetação que estabelece em áreas mais elevadas com relação às matas de igapó, sofrem também inundações em alguns períodos de cheia, o período chuvoso. As suas árvores possuem em média 20 metros de altura, também sem contar com a imensa quantidade de galhos, repleto de espinho. Então, é uma parte da floresta de difícil acesso, porque é uma floresta de mata fechada. A mata de terra firme ocorre nas regiões que não sofrem
ações das cheias, né, onde parte dessa floresta, as suas árvores apresentam alturas que oscilam, né, variam entre 30 e 60 metros, desenvolvem grandes distâncias entre si, fato que dificulta a inserção da luz, né, a entrada dos raios solares, porque as copas das mesmas elas ficam bem próximas umas das outras. No interior dessas matas é escuro, devido à dificuldade ou até mesmo não apresentar entrada de luz. São matas impróprias para a reprodução de vegetais e não ocorre o processo de fotossíntese. A fauna e a flora da Amazônia, ela é rica, existe uma grande biodiversidade. Então, os principais representantes da sua fauna, nós temos a onça-pintada, o boto cor-de-rosa, capivaras, cobras como cascavel, jararaca. A sua flora, temos aproximadamente 30 mil espécies, sendo 100 mil existentes somente aqui na América Latina. Entre as espécies de flora mais conhecidas, nós temos a Vitória régia, que é característica das matas de Igapó. Ainda falando sobre a fauna, alguns registros de pesquisas, né, diz que a floresta amazônica existe cerca de 1.800 espécies diferentes de aves, 2.500 espécies de peixes, 320 espécies de mamíferos e dezenas de espécies de répteis, anfíbios e insetos. Tá? Esses números eles não são definitivos, né, porque ainda faltam catalogar algumas espécies de animais que não são conhecidas nem cientificamente e nem pelo público em geral. Ainda sobre a flora, alguns estudos realizados diz que a floresta amazônica abriga cerca de 30 milhões de espécies vegetais. Dentre eles, nós temos a castanheira, a seringueira, o cacaueiro e a Vitória régia, que é símbolo da Amazônia. O solo da Amazônia é um solo frágil, de pouca espessura, com uma camada de material orgânico que vem das plantas, né, que são assimiladas por eles. Existem também solos férteis na Amazônia. A espessura do solo raramente ultrapassa os 15 a 20 centímetros de espessura, né? É um solo pobre, com alto grau de acidez. Também é formado por uma fina camada de restos de vegetais que estão em decomposição, vindo principalmente das árvores, né, que fazem parte dessa floresta. A floresta ela vive dela mesma, né, com a oxigenação, os seres vivos se alimentando entre eles, né, ou seja, num equilíbrio, tanto com o oxigênio, outros gases, luz, né, nutrientes dessa sua própria atmosfera. Abaixo da camada do solo, temos areia e argila. Nessa floresta, tá, enquanto existir solo, só vai existe quem? A floresta. Porque esse solo ele é protegido por essa floresta. Tá? Se o solo deixar de existir, né, ele for desgastado, não terá mais como ter a floresta. Porque quem é que vai sobreviver? Da onde retiram os principais nutrientes? Se é através do solo. O clima da Amazônia é um clima que predominante equatorial, quente e úmido, com temperaturas anuais sempre variando entre 21 e 42 graus Celsius, que precipitam em torno de 2.500 milímetros ao ano, que é considerado alto na maioria das regiões que formam o globo terrestre.
favorece o desenvolvimento de uma grande diversidade na sua vegetação e a sua hidrografia, né, com bastantes rios de grande porte, como o principal deles o rio Amazonas, que é um importante rio no fornecimento de umidade nas terras mais baixas, que estão localizadas nas porções alagadiças da floresta. A hidrografia. O bioma Amazônia, ele compreende uma região que abrange a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia amazônica. 20% da água doce existente no planeta vem do rio Amazonas, da bacia amazônica, que é o principal rio e o que tem maior volume de água do mundo, e também recebe vários afluentes. Os principais rios que compõem a bacia hidrográfica do Amazonas, nós temos o rio Amazonas, que nasce lá nas Cordilheiras dos Andes, no Peru, vem pelo Brasil, conhecido como Rio Solimões. Em alguns lugares a sua largura pode chegar a 100 metros e é um rio bastante navegável. Temos o Rio Negro, que ele é o maior afluente do rio Amazonas, à margem esquerda. O rio Tapajós, que ele nasce da divisa entre os estados do Mato Grosso, Pará e Amazonas, desaguando nas margens direitas do rio Amazonas. O rio Madeira nasce nas Cordilheiras dos Andes, na Bolívia. Temos também o rio Xingu, que é o rio que corta, né, aqui a nossa região. Nasce lá no Mato Grosso, né, e chega até alguns municípios aqui perto de Altamira. Né? Também é um dos principais rios que fazem parte da Amazônia. O relevo da Amazônia é formado por planícies, planaltos e escudos. Planície de inundação, que compreende as áreas alagadas, o planalto amazônico, que chega a uma altura de 200 metros, e os escudos cristalinos, que chegam a uma altitude acima de 200 metros. A Amazônia Legal. Então, no Brasil, por causa da sua administração e do seu planejamento econômico, foi instituído a Amazônia Legal, que compreende os estados brasileiros Amazonas, Pará, Acre, Amapá, Roraima, Rondônia, Tocantins, em sua totalidade, e a parte nordeste do estado do Maranhão e a parte centro-oeste do estado do Mato Grosso. Foi instituída em 1953, através da Lei de número 1806, uma área de cerca de 5.217.423 km², cerca de 61% do território brasileiro, que compreende a Amazônia Legal. A Amazônia ela vem, ao longo dos anos, sofrendo problemas com os impactos ambientais. Dentre eles, os principais são as queimadas, o extrativismo mineral e vegetal, o desmatamento, a grande expansão da agropecuária, o crescimento populacional, a poluição dos rios e das matas e a biopirataria. Nós precisamos, além de todos esses cuidados, evitar queimadas, controlar o crescimento populacional e vários outros fatores que acabam destruindo a Amazônia, nós devemos reduzir principalmente o seu desmatamento, porque esses fatores, né, de destruição da floresta amazônica causa grandes prejuízos, né, com aumento de temperatura, pouca oxigenação, pobreza na questão da fauna, da flora, o assoreamento dos rios. Então, a gente precisa reduzir esse desmatamento trabalhando em cima de alguns fatores, como a intensificação nas operações de fiscalização com os órgãos apropriados, como o IBAMA,
repreensão às madeireiras, aos grileiros de terra e aos pecuaristas, né, os grandes pecuaristas, criadores de gado, restrição de créditos, né, para infratores em leis ambientais. Então, se você é um pecuarista que já foi atuado várias vezes, né, por desmatamento, por destruição da Amazônia, então você fica restrito aos bancos, né, para buscar financiamento. Então, se aumentar essas restrições, então a gente acaba também diminuindo o desmatamento na Amazônia. E também na proibição dos garimpos clandestinos. Alguns garimpos aqui na nossa região, eles não estão mais em funcionamento, né? Porque já não tem mais o que procurar, né? Nenhum minério. E os clandestinos, aos poucos, eles também vão sendo fechados. Qual é a função da floresta? Né? Por que as florestas elas são importantes para nós seres humanos e para os outros animais? Porque elas estocam carbono, né? Regulam o nosso clima, no caso da Amazônia. Ela leva a umidade gerada nessas florestas para as outras regiões, mantendo essas florestas conservadas. Evitamos a proliferação de doenças, tá? Porque foi comprovado cientificamente que florestas derrubadas aumentam a incidência de doenças como a malária e várias outras doenças também, como problemas respiratórios, né, devido às queimadas. A Amazônia, ela também está ameaçada devido à exploração das madeiras, né, da sua madeira, das suas grandes árvores, pelas madeireiras e pelos avanços das monoculturas e da grande criação de gado. Aqui nós temos algumas curiosidades sobre a Amazônia. Ela engloba cerca da metade de todas as florestas tropicais do planeta, cobrindo uma área de cerca de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, 400 bilhões de árvores de 16 mil espécies vêm da floresta amazônica, 20% do oxigênio do mundo é produzido pela própria floresta amazônica e nos últimos 40 anos, 20% da floresta já foi desmatada. E esse aumento ele vem crescendo consideravelmente. Então, temos que agir, nós, seres humanos, para conservar essa biodiversidade, tá? Tanto das que nós conhecemos, quanto daquelas que nós não conhecemos. Porque a gente precisa cuidar do nosso ambiente, da nossa floresta, dos nossos rios, dos nossos lagos, para a gente poder ter uma vida com qualidade, tá? E esse cuidado, essa conservação, eu não tenho que ter apenas por consciência. Eu tenho que fazer investimentos tanto na ciência como nas pesquisas, né? São fundamentais para que eu também possa conseguir aumentar essa conservação da biodiversidade, não só da Amazônia, mas como também de outras florestas. Então, nós como sociedade precisamos também repensar na nossa relação com a natureza, buscando soluções para lidar com essa perda da nossa biodiversidade e nas mudanças climáticas, porque vocês observaram que ao longo dos anos a temperatura da Terra ela vem aumentando, né? Um aumento volumoso nas chuvas, causando enchentes, destruição. Tudo isso são fatores da destruição das florestas. E também, né, fazer um passo muito importante, que é na questão do desmatamento, né? Evitar desmatar florestas e manter as nossas florestas saudáveis. Em resumo, para finalizar aqui a nossa aula, nós temos aqui
que a Amazônia ela é considerada a maior região, né, de biodiversidade no nosso planeta. A floresta amazônica, o bioma amazônico, ele não é exclusivo do território brasileiro, né? Ele abrange 9 outros países da América Latina. Compreende um conjunto de ecossistemas, né, que temos a floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do mundo, e a bacia amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do planeta, né, que é o maior rio do planeta é o rio Amazonas. Apresenta fauna e flora rica, com milhões e milhões de espécies, né, com uma grande diversidade, tanto na fauna quanto na flora, e precisamos evitar que esse aumento dessa destruição dessas florestas, da floresta amazônica, aumente, porque nos últimos anos, a metade dela, cerca de 20% do seu território, né, que 40% do território brasileiro é floresta amazônica. Desses 40%, 20% ele já foi devastado nos últimos 50 anos. Então, a gente precisa evitar que essa destruição vá além, né, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. Eu vou enviar para vocês também aqui um resumo, né, sobre a Amazônia. Procurem ler, né, alguma coisa assim que vocês tenham acesso para conhecer melhor. E vamos cuidar do nosso ambiente, preservando as nossas florestas, evitando a poluição dos rios. Se você for à praia, evitar deixar o ambiente poluído, né? Evitar queimadas, até mesmo no nosso quintal, né? Destruindo pequenas áreas de florestas, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. E a nossa floresta, os animais, né? Os vegetais que fazem parte dela, não fiquem mais destruídos quantos são. Temos algumas espécies que já estão ameaçadas de extinção, outras já não existem mais, devido à ação desequilibrada do homem na nossa floresta. Tenham todos uma boa tarde e até o nosso próximo encontro. Tchau, meus alunos, um grande beijo.